Boa noite a todos. Bom ver os rostinhos conhecidos aqui, fico muito feliz. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Tudo bem? Se não me ouvirem, me avisam, tá? Aí eu vou precisar do microfone. Mas tá dando para ir, né? Dá para ouvir aí no fundo, né? Legal. Então vamos lá, gente. Eu vou trazer hoje uma reflexão que já é de espíritos mais maduros. Vocês acham que vocês são espíritos maduros? Não? Quem acha que é um espírito mais maduro aqui, levanta a mão para mim, deixa eu ver. Nossa, ninguém! Que isso? Eu lamento informar, mas o Emmanuel disse que vocês são espíritos maduros, sim. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que quando Jesus chegou para trazer a segunda revelação, que é a lei de amor, ele iniciou o marco da maturidade espiritual na Terra. Então, I'm sorry, vocês não são mais crianças, né? São espíritos maduros e capazes de ir para um outro nível. Por isso que agora nós não vamos falar mais de coisas básicas. Olha, vocês precisam amar o amiguinho, precisa perdoar o amiguinho. Nós vamos um pouquinho mais fundo hoje, tá? Hoje um pouquinho mais para baixo. E para começar essa reflexão, que eu vou me basear no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, e no capítulo 13 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em primeiro lugar, pensem na cabecinha de vocês, numa pessoa que vocês amam muito, talvez a que vocês mais amem no mundo. Segundos para você pensar nessa pessoa. Deu? Pensaram na pessoinha? Alguém aqui não achou ninguém para amar? Ufa. Que bom. Tá vendo? Todo mundo tem alguém que a gente ama aqui muito bem. Perfeito. Então tá. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: se essa pessoinha faz alguma coisa que você não gosta, você perdoa? Tá fácil, né? Você sempre releva, né? Tem sempre uma desculpa para dar, né? Ah, mas é que ele não sabia o que estava fazendo. Ah, não prestou atenção. Ah, não viu. Não foi, não é assim? Quando a gente ama, é desse jeito. A gente tá tudo certo. Tem hora que pisa no calo. Se pisar no calo muito forte, aí é problema, né? Porque aí o próprio Chico fala assim que tem um poema do Chico que fala assim que tudo é amor. Vocês conhecem esse poema? Um poema muito bonito do Chico. Tudo é amor. Aí ele fala que o ódio é o amor que adoeceu, né? Então, assim, eu tenho um contato com aquela pessoa e, de alguma maneira, eu depositei naquele relacionamento expectativas enormes e eu não percebi que talvez o outro não tivesse condições de atender as minhas demandas, as minhas expectativas. Pensem de novo nessa pessoinha que vocês amam demais. Então, se não te decepcionou, vai te decepcionar. Eu tenho falado isso direto nas palestras. Se prepare. Esta pessoa irá te decepcionar. Sabem por quê? Porque ela não está pronta. Ela está em processo. Nós estamos em processo, nós não estamos prontos. As pessoas com quem a gente se relaciona também não estão prontas. Elas estão caminhando para brilhar a luz delas. Até lá, uma hora ou outra pode decepcionar a gente. E vice-versa, a gente vai decepcionar também. Então, às vezes, a gente adoece porque a gente depositou fantasias em cima do outro espírito. E aí é por isso que a gente tem que reencarnar várias vezes. Porque se adoeceu, vai ter que curar. Às vezes não cura numa encarnação. Por isso que às vezes a gente vê o pessoal discutindo em atendimento fraterno, fala assim, eu odeio meu sogro faz 30 anos, né? Aí você fala 30 ou 300? Tá mais para 300.
400. Está arrastando umas 3, 4 reencarnações aí para resolver uma rusga que ficou lá atrás. Né? Então, esse relacionamento de amor, quando a gente parte de alguém que a gente ama, fica mais fácil a gente entender um pouquinho o que é que a gente precisa entregar quando Jesus fala: amarás a teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, né? Fica mais fácil. Mas, fazendo parênteses, pode ser que adoeça, tá? Não porque é culpa do outro que fez isso, que fez aquilo, mas porque eu também, na minha imaturidade, depositei expectativas fantasiosas, eu fantasiei, sobre o outro. Ok? Perfeito. Agora, feita essa premissa, eu vou perguntar para vocês o seguinte: esse mesmo amor que você consegue dar para essa pessoinha que você ama, que você passa o pano para tudo que ela faz, a minha pergunta é: você consegue dar para outras pessoas? Tá difícil de dar para outras pessoas? Por quê? Porque, olha, Jesus veio faz 2000 anos. E há 2000 anos a gente tem ouvido diversas vezes, em diversas reencarnações, em diversas religiões que nós passamos, que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente não conseguiu até agora. A gente escolhe a quem amar. E parece que quando a gente está começando a gostar, aí às vezes uma divergência de opinião já começa a afastar. Começa a falar de política, então sai até da família. Né? E a gente viu isso daí nas últimas eleições, aí, umas 2 eleições, as 2 últimas aí, pelo amor de Deus, né? O que acabou de casamento. Então, a gente meio que escolheu para quem dá esse sentimento, né? Será que se a gente ficar escolhendo para quem dar todo esse cuidado e todo esse afeto, a gente está capacitado para um mundo de regeneração? Agora eu vou perguntar de novo. Levanta a mãozinha para mim. Quem é que já consegue dar esse sentimento e esse tratamento para todas as pessoas? Levanta a mãozinha para mim. Ih, vai ser tudo expurgado. E olha que interessante, né? Nós não estamos falando de algo tão difícil. Porque se a gente já consegue dar para um, dá para dar para os outros. A gente sabe o caminho. A gente só não está querendo estender. Mas o caminho a gente sabe. Agora já parou para pensar, nós tudo ser expurgado, gente? Vamos melhorar isso aí, né? Vamos melhorar. A gente consegue, né? Vamos todo mundo junto que a gente chega lá, né? E agora nós vamos, então, pelo capítulo 25 do Evangelho de Mateus, entender um pouquinho como seria esse caminho. O que dá para fazer? Porque dá. Dá para a gente estender esse amor para outras pessoas. E deve. Agora vamos pensar um pouquinho, só para fantasiar. Imagine um mundo onde nós todos conseguíssemos amar uns aos outros fraternalmente, como nos ensinou Jesus. Como é que ia ser o mundo hoje? Oh, meu amigo batia no seu carro. Ai, não, meu amigo, não se preocupe. Momentos de desatenção acontecem. Não, meu amigo, pode deixar que eu vou te indenizar. Ai, meu amigo, se você puder, ficarei muito grato, porque eu estou devendo no cartão de crédito. Claro, mas eu posso te pagar em algumas vezes? Sem problema nenhum, como você puder. Olha, é quase uma loucura, né? Mas dá? Dá. Né? Eu lembro de uma procuradora do estado que eu trabalhei com ela, e ela falou que ela estava andando com um carro e ela bateu no carro de uma pessoa que estava do lado. E disse que a pessoa desceu do carro e era assim, era uma batida que bateu assim e deu uma amassadinha. Né? A pessoa desceu do carro e, olha o que você fez no meu carro, lá, 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 né? E aí ela desceu e falou assim,
olha, me desculpa, eu errei, né? Não vi, tá aqui o meu cartão e eu vou pagar seu prejuízo. Aí a pessoa continua, você não olha para onde você anda, não sei o quê. Então, mas é que eu vou pagar o prejuízo, eu estou reconhecendo. Por que você? Ela falou, meu. Né? Tem até umas piadas que hoje saem nos Reels lá do Stories ou Instagram, né? Falando assim, a pessoa só quer brigar. Aí ela chega lá, ela tenta, não consegue brigar, e o outro fala assim, o que foi, você tá chateado? Não, eu só queria brigar, eu só queria brigar, né, um pouquinho. Então tá bom, vai, vamos brigar, né? Porque parece que é isso, parece que a gente acostumou a ir para essa posição de combate, de enfrentamento, de briga. E aí a gente parou de experimentar, espalhar para o resto do mundo aquilo que a gente faz com aquele que a gente ama. E que dá muito bom, não é? Pensa na pessoa de novo que você ama. Não é gostoso de se relacionar com ela? Uma delícia. É muito bom. Olha que gostoso. Então ia ser ótimo se a gente conseguisse trazer isso para todo mundo. Ah, mas o outro me machucou, o outro me feriu, o outro me traiu, me caluniou, me roubou. Bem-vindo, você está no mundo de expiações e provas, né? Você vai passar por o que aqui? Expiações e, olha, provas. É isso que nós vamos passar aqui, no mundo de expiações e provas, não é? E aí, ele vai te dar a chance de você exercitar o perdão. Porque se alguém faz só o bem para você, você precisa perdoar? Você só vai perdoar se fizer um mal para você, né? A pessoa chega na sua casa no domingo, eu vim aqui só trazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para você. Ai, muito obrigado, mas eu vou ter que te perdoar agora. Né? Só se o bolo tivesse envenenado. Aí era a chance. Não é verdade? Então vamos para o capítulo 25, que vocês não devem estar lembrando o número, nem fazendo a relação, mas vocês já ouviram. Quer ver? Eu vou ler, vocês vão lembrar. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e a gente vai começar lá no item 31, tá? Então, quando vocês chegarem em casa, forem dar uma olhadinha no Novo Testamento, comecem a pegar lá capítulo 25, vai começar lá no item 31, que eu vou ler aqui, tá bom? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Parênteses. Esse trecho do Evangelho de Mateus, ele está lá num trechinho logo em seguida de uma colocação que Jesus faz com todos os apóstolos sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. Porque os apóstolos ouviam Jesus falar assim, então, mas a boa nova, eu sou o portador da boa nova, o mundo vai ficar bom, o mundo vai mudar, né? Eu vim trazer a lei de amor, o mundo vai mudar, todos serão justificados. Aí os apóstolos viram, mas quando é que é, né? Porque o Senhor é o Messias. Pelo menos é o que a gente está achando aqui, porque o Senhor bate as coisas ali com o Velho Testamento, com os profetas, com Isaías, né? Então parece que o Senhor é o Messias mesmo. E aí, quando é que vem? Né? E aí ele começa a dar os sinais do fim dos tempos. Haverão terremotos, haverão guerras, haverão doenças. Por isso que os nossos irmãos evangélicos, toda vez que vai lá no Instagram aquelas mensagens de terremoto no Chile, os irmãos falam, Jesus está voltando. Vocês já viram isso? Por quê? Porque neste ponto do Evangelho de Mateus é que Jesus fala assim, aí eu voltarei, por isso que ele fala, ó, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, né? Dando aquela ideia de final dos tempos, então vem, volta Jesus para a Terra, que também é uma polêmica, né? Mesmo no meio espírita, tem espíritos que acreditam que ele poderia voltar mesmo a ter uma existência física, outros não. Então é uma polêmica. O plano de Deus a gente não sabe, né? O plano de Jesus, mas vai que, né? Então é por isso que eles falam isso. É esse contexto que eu estou falando. Por isso que os evangélicos falam isso. Olha, quando ele vier, tá? Porque nós estamos falando desse finalzinho.
Aí Jesus vem e agora vocês prestem minha atenção. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e sede, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estão lembrando? Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembraram? E então dirá aos que estiverem à sua esquerda, coitado dos bodes, né? Porque ele falou que vai a ovelha para a direita, os bodes para a esquerda. Vocês sabem por que isso? Por que Jesus... Porque eu fui pesquisar, falei assim, mas será que Jesus não gostava de bode? Né, para usar ele de exemplo, né? Será que o bode cuspiu em Jesus quando ele estava passando assim? Fez, cuspiu em Jesus, né? É que o bode é um animal mais rebeldinho. Lá naquela época, a cultura era que os bodes e as ovelhas ficassem sempre pastando junto de dia. Mas na hora de dormir, tinha que pôr o bode separado das ovelhas, porque as ovelhas eram mansas, obedeciam ao pastor, ficavam calminhas. Onde você punha ali, elas ficavam. Os bodes tinham que subir nos negócios, pulava, atrapalhava as ovelhas. Então tinha que separar os bodes. O bode geralmente não obedecia o pastor. E além disso, da ovelha vem o cordeirinho. Lembra da história do Cordeiro de Deus, né? Que na Páscoa imolava-se o cordeiro como um símbolo da libertação dos hebreus da escravidão egípcia, lembra? Então, aquele cordeiro que falam que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Porque isso está lá nas profecias de Isaías. Então, essa ideia era de que a ovelha era boa, seguia o bom pastor, obedecia o bom pastor, então vai para a minha direita. O bode é rebelde, não obedece pastor, toda hora tá pulando a cerca, vai para a esquerda, bode, né? Mas é só curiosidade, tá, gente? Não tem nada a ver com animal isso aí. E aí ele fala, então eles também lhe responderam, não, aqui, pulei. E respondendo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que é que Jesus estava querendo passar para a gente? Então ele vem e fala, sinais do fim dos tempos, hein? Vai acontecer isso, 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 isso. E aí os apóstolos falaram, viu, mas né, e aí, como é que é então? Como a gente deve se comportar? Ele vem e conta isso aqui. Jesus estava condenando a indiferença. Olha, ele não estava condenando o ódio. Ele estava condenando a indiferença. Passa uma pessoa na rua agora. Você nunca viu na vida. Nunca teve um relacionamento com essa pessoa. Você odeia ela? Não. Você ama? Ainda não. Então, o que ela é para você? Indiferente. E aí, muitas vezes, eu olho uma pessoa que está em sofrimento, mas não é comigo. Não é meu parente, eu não conheço, eu estou ocupado. E passo reto.
E tem um trecho, um pouquinho antes desse capítulo 25, desse versículo 31 no capítulo 25, que Jesus dizia assim: quando chegar perto da transição, o que vai acontecer é que a iniquidade será tanta que será quase capaz de esfriar o coração até dos justos. Então a gente tem medo de ajudar alguém na rua e ser assaltado. Não é? A gente tem medo de ser manso nos relacionamentos e o outro montar no ombro. Porque a coisa ficou tão difícil que aí a gente começa a se armar. E aí a gente começa a ficar indiferente e distante para se proteger. Percebem isso acontecendo ao nosso redor? A gente tem medo de ajudar e ser traído. E acontece? Acontece. Mas quem serão os pequeninos que Jesus falou? Quem eram os pequeninos? Quem eram os doentes que Jesus disse assim, os sãos não precisam de médico? Quando questionaram por que ele andava sempre junto com mulheres prostitutas, o pessoal que tinha dinheiro, que tirava dinheiro através de impostos dos judeus. Aí falaram para ele, por que o senhor anda com essa gente de má vida aí? Ó? Seu mestre anda com essa gente de má vida. E aí Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes, ele era médico das almas. Quem são os doentes e os pequeninos que Jesus está falando? Será que não é também aquela pessoa que te machucou? Aquela pessoa que te convidou a exercitar o perdão? E é interessante a gente falar de mundo de regeneração, porque assim, a gente vai desencarnar e, eu lamento, não vai ter uma lista, tá? Você vai desencarnar, vai chegar lá, vai vir alguém com a lista, assim, aquele anciãozinho, né, cabelinho branco, coloca o óculos. Ai, Juliana, brigou com o marido. Vai para a esquerda, vai com os bode. Ai, Juliana, peraí, entregou 3 cestas básicas lá no irmão Ciríaco. Então dá para ir para o nosso lar já. Será que é assim? Como é que funciona o processo de ir o bode ou a ovelha? Esse processo é vibratório. É vibração. Então, assim, eu posso saber muito, mas se eu não sinto com sentimentos nobres, eu não crio um campo vibratório que me coloca apto a uma colônia. Eu crio só um campo vibratório que me coloca apto com um umbral. Eu não consigo negociar isso com a espiritualidade. É aquisição espiritual, é patrimônio. É meu, eu não consigo dar, não consigo vender, não consigo negociar. Eu construí ou eu não construí. À medida em que eu me relaciono com as pessoas e eu deixo vir de mim os melhores sentimentos, eu movimento esses sentimentos, assim como um dínamo. Vocês lembram do dínamo? Aquela pedrinha que você pedalava na bicicleta, acendia a lanterninha? Lembram? Assim como um dínamo, se eu exercito, eu ilumino. Se eu não exercito, apago. Imagine a bicicletinha na escuridão. Vamos pedalar. Vamos pedalar. E que hora que eu acendo, que eu realmente pedalo para acender esse dínamo? A hora que eu fui convidada a perdoar. Porque o outro foi o pequenino. Ele foi o pequenino. Ele é o doente. Nessa hora, eu estou rodando o dínamo em mim. Uma outra já até morreu, não consigo perdoar, mas não precisa dele para você perdoar. Porque percebem que o movimento é interno, não é externo. É aqui para dentro. E isso me capacita. Cada vez que eu sou capaz de sentir compaixão da dor de alguém e estender a mão para ajudar, eu estou movimentando aqui dentro o dínamo de iluminação espiritual. Cada vez que eu ingesto e falo, não quero saber, não é meu parente,
eu sou indiferente, eu apago essa luzinha. Por isso que toda vez que nós somos convidados a nos relacionarmos com afetividade, com amor, com fraternidade, com solidariedade, nós estamos, mesmo que convidados pela dor, porque não dá para perdoar quem só faz bem para a gente, nós estamos tendo a grande chance de ficar no mundo de regeneração. É isso. Para quem quer ficar aqui, essa é a conta. Toda vez que eu sou chamado, eu movimento o dínamo na minha intimidade. Cada vez que eu me afasto de um processo de caridade, eu apago esse dínamo. E aí, conforme eu vou exercitando com frequência, eu vou ampliando esse dínamo em mim, essa luz vai se ampliando. À medida que ela se amplia, ela cria campo. Ela cria campo magnético, que de acordo com a lei de atração, atrai ou repele, segundo a semelhança. E se eu vibro num campo mais elevado, eu estou apto a permanecer neste planeta por uma questão vibratória. Eu desencarno e não fico muito tempo no umbral, porque minha vibração é incompatível com o umbral, é compatível com regiões mais celestes. Eu ascendo. Por isso que vocês forem ver, as colônias espirituais sempre são acima da crosta. A crosta aqui é o umbral. Bem-vindos. Estamos no umbral. A crosta aqui é uma coisa difícil. Até por conta do plasma mental de 8,5 bilhões de habitantes que ainda vivem ou na iniquidade ou esfriaram o coração pela iniquidade. Aí esse campo mental vibra numa sintonia de baixa frequência. E se eu só me movimento esporadicamente, só para quem é meu parente, é meu filho, é meu sangue, eu vibro nessa baixa frequência. Muito em breve vai ser feita uma limpa aqui. Os espíritos que continuam nessa baixa frequência vão para outro orbe para acompanhar a evolução de um novo planeta de expiações e provas, porque aqui a frequência vai ser mais elevada. Então ninguém vai ficar com a lista, vendo quantas cestas básicas a Juliana deu. Que não significa que eu não devo dar a cesta básica, até porque o Chico Xavier vai nos salvar agora. Ele disse assim: façam a caridade, nem que seja por ostentação. Porque na medida em que você vai fazendo, você vai modificando seus pensamentos, suas ideias. O Emmanuel diz assim, que uma borboleta para voar precisa de 2 asas. E ele faz a comparação da evolução do espírito através de 2 asas. Lá no Livro dos Espíritos fala assim, que você precisa desenvolver a moralidade e o intelecto. E que a moral decorre do intelectual. Então, muitas vezes a gente é super inteligente, desenvolveu muita coisa, sabe o Livro dos Espíritos de cor. Mas aqui a moralidade está murcha. Porque essa só se constrói nos relacionamentos. À medida em que eu me relaciono com alguém e eu sou empático, eu perdoo, eu procuro ser fraterno, eu procuro ajudar, eu procuro compreender o tempo do outro, entender, eu estou construindo essa outra asa da moralidade. Aí a borboleta bate asa, bate boa. Sem isso, vai ficar com uma asa só. Não vai voar. Então, quando eu estou no relacionamento, eu tenho a chance de fazer isso. Quando eu estou no relacionamento, eu tenho a chance de construir em mim esta outra asinha. Né? A asinha da moralidade. É vibração, gente. Não tem como. Não adianta a gente achar que vai dar um balão. Né? Agora, tem mais um problema aí para a gente pensar agora. Mais um. Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, ainda que eu desse todos os meus bens e entregasse mesmo até o meu corpo em flagelo, se não houvesse caridade, eu nada teria feito. Mas
peraí, se eu estou dando todos os meus bens, eu não estou fazendo caridade? Volta de novo, eu vou fazer um parênteses antes da gente voltar para esse ponto. Parênteses. Vocês lembram o que o Espírito da Verdade fala que é caridade para Jesus? Vocês lembram disso? Quem lembra, levanta a mãozinha para te ajudar. Eita, olha lá, salvou a pátria. Ficará no mundo de regeneração. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos assim: o que é caridade para Jesus? Porque eu não sei, eu não vi, tá, no Novo Testamento inteiro, nenhuma vez Jesus da cesta básica. Nenhuma. Apesar de que eu vi ele curar leproso, ele ajudar Pedro a pegar peixe, né? Ó, joga a rede para lá, mas eu joguei a noite inteira, senhor. Não, joga de novo. Aquele monte de peixe, né? Então, assim, mas cesta básica ele nunca deu. Aí o Espírito da Verdade responde para Kardec assim, que para Jesus, caridade é, gravem essa palavra que eu vou dizer, que é igual aulinha de vestibular agora. Tá? Vocês não esquecerem nunca mais. É BIP. BIP. Guardem essa palavra. Guardaram? Repete. BIP. Por que BIP? B de benevolência para com o próximo. I de indulgência para as faltas alheias. E P de perdão. Então, para Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, eu posso chegar aqui e dar todos os meus bens para o irmão siríaco. Eu posso. Mas pode ser que eu não tenha feito caridade. Porque pode ser que o que me leve a trazer todos os meus bens para cá não seja benevolência. Livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto. Hamed, quando ele vai estudar esse capítulo do Evangelho, ele traz uma lição chamada Olhos do Amor. E olha o que ele fala aqui. Muitas vezes, doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com o que compensamos os nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. É por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo inteiro àquela passagem de Jesus que diz assim, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Porque muitas vezes, ainda apegados ao ego, à personalidade e aos interesses pessoais, nós fazemos uma caridade que chega até o outro, sacia a fome, atende a necessidade, mas não partiu de nós com benevolência. Partiu com o interesse de ser bem visto, partiu com o interesse de ser reconhecido, de ter uma posição social. Nesse movimento, movimento dínamo? Não movimento dínamo. Mata a fome, mas não movimento dínamo. Porque você não usou nada dentro de você, dentro daquela centelha divina que Deus depositou em você, por você ter uma genética divina. A genética do amor. Deus é puro amor. Então isso existe em você em germe. Mas você não movimentou esse germe, não movimentou esse dínamo. Não foi por esses sentimentos que você fez aquele ato de bondade. Portanto, matou a fome, mas não te iluminou. Eu falei que a gente ia chegar mais profundo agora. Porque nós estamos num tempo de maturidade espiritual. Nós estamos entrando na era do sentimento. Agora, daqui para fora só, não faz efeito mais e a gente já tem consciência disso. A gente tem maturidade suficiente para saber. Não adianta fazer coisas só para fora. Só da boca para fora. Só das mãos para fora, para os outros verem. Não adianta. Porque isso não movimenta os sentimentos que você carrega em germe. Não movimentou os sentimentos, não há processo iluminativo, não há campo vibratório mais sutil.
permanece o seu campo mais denso. Permaneceu o campo mais denso, meu irmão, você está aqui, assemelhado à matéria só. É só isso. Então percebem que não é tão difícil assim? Porque assim, eu vou ter que me desafiar. Às vezes eu sei que, por exemplo, uma coisa que alguém faz me irrita muito, né? E que não significa servilismo, tá? Lá vai de novo o Hamed. Hamed vira e fala assim, ó, olha só. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Caridade não é você assumir os problemas dos outros, assumir a evolução dos outros. Isso não é caridade. Aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas. Porque quando a gente tenta reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos pelos atos delas, estamos também impedindo o seu real crescimento e amadurecimento. Caridade não é isso. Não é assumir o BO das outras pessoas. Cada um vai carregar o seu. Nisso, se eu fizer isso, eu estou até prejudicando a evolução daquele espírito. Caridade é um processo um pouco maior. É um processo mais interno. É o outro, muitas vezes é abusivo, me faz um mal, me prejudica, eu me afasto temporariamente. Certo? Mas como é que vibra aqui dentro? Compreensão. Eu não preciso permanecer, até porque se eu permanecer e deixar a pessoa continuar me ferindo, eu estou também atravancando o processo evolucional dela. Isso não é caridade, não. Então eu me afasto. Porém, aqui dentro eu estou vibrando amor. Por isso que caridade e amor, não existe caridade sem amor. Aqui dentro eu estou vibrando amor por ela. Eu estou vibrando amor como? Eu faço uma prece pedindo a Deus que a ampare, que ela tenha oportunidades de esclarecimento. Eu desejo muito que ela seja feliz, que ela consiga vencer a si mesma. Não fecho as portas à reconciliação, sempre que ela precisar me procurar. Se ela tiver com um sentimento realmente de transformação, eu estou de novo aberto, porque eu não tenho rancor, eu não tenho mágoa, não tenho desejo de vingança, o meu amor não adoeceu. Percebe? Então aqui permanece vibrando no amor. Ainda que eu dê um passinho para trás. Ainda que eu não possa estar muito perto. Porque muitas vezes estar muito perto é quase que deixar o outro sem se responsabilizar pelas coisas que ele faz. Né? Então, e quando eu estiver sempre movido por esse sentimento de amor, acreditem, a gente vai saber os caminhos. A gente vai saber os caminhos. E por fim, para a gente encerrar, eu ficava pensando assim, né? Deus me dá tantas coisas. Se você olhar para a sua vida hoje, eu olho para mim, eu percebo que, por mais que tenham havido desafios e dificuldades, parece que sempre apareceu alguém para ajudar numa hora certa, ou uma inspiração, ou um livro que eu abria, um alívio para o meu coração. Eu saía melhor do que eu entrei nos desafios. E aí eu começo a perceber o cuidado de Deus comigo. Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus cuida de todos nós. Isso é uma constante. Ninguém é esquecido de Deus. Emmanuel diz que Deus ama do verme ao arcanjo. Vocês lembram da formiguinha, não lembram? Lembram? Eu falei aqui? Então eu vou falar. Deus ama do verme ao arcanjo. Pensa no verme. Pensar no verme? Ah, é um bicho asqueroso, né? Você já pensa no chinelo, né? No verme. Ah, né? Formiguinha. Pensar na formiguinha? Você acorda de manhã, vai tomar café da manhã. Não sei de onde, mas abre um portal e a formiguinha aparece na mesa, né?
Ó, caiu uma gota de um farelo de pão. Ah, abriu o portal, a formiga aparece. Não sei de onde vem, mas ela vem na mesa, né? Aí o que a gente faz com a formiga? Desencarnou. Vai reencarnar de novo, né? Assim que a gente faz? Já pararam para pensar que vocês estão matando uma criatura de Deus? Eu não estou falando nada. Quem disse isso foi Emmanuel. Emmanuel disse assim: Deus ama do verme ao arcanjo. Isso está lá no livro Pensamento e Vida, é a última lição do livro. Deus ama do verme ao arcanjo. Olha, você acabou de matar um filho de Deus. Né? E a gente muitas vezes não percebe que a gente faz essas coisas aí. E Deus ama aquela formiga? Ama. Ele ama. Calma que eu já vou tirar vocês da aflição, tá? Eu sei que vocês passaram veneno. Mas assim, Deus ama realmente as formiguinhas, Deus ama do verme ao arcanjo, Deus ama todos nós. Ele sabe o tempo de cada um de nós, aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente não dá conta, traz todas as oportunidades de crescimento para a gente. Né? Tem horas que a gente precisa dar um bastazinho na formiguinha também. Né? Faz parte do processo de desenvolvimento. Vou salvar vocês antes de vocês saírem da aflição, tá? Peraí. O Chico disse assim, de novo o Chico vai salvar vocês hoje, tá? Estão devendo para o Chico. Assim como a gente está devendo para... Parênteses primeiro. Antes de eu chegar lá, deixa vocês aflitos mais um pouquinho. A gente deve muita coisa para Deus, né? Concorda? Tudo que Ele faz por nós, a nossa própria existência, tudo que a gente tem, todos os cuidados. Ele ama o verme, Ele ama a gente. Tanta coisa que Ele faz. A gente já foi princípio espiritual, olha onde a gente está hoje, né? Aí você vai agradecer a Deus. Se é o seu amigo do trabalho, você pode levar um bolo de cenoura. Você pode levar um presente no aniversário. Quando você vai querer dar um presente para Deus, retribuindo tudo que você ganhou, você faz como? A gente faz através da prece, que também é um pensamento materializado, é matéria, e a gente faz através do próximo. Se eu agrado um filho de Deus, eu agrado a Deus. Perceberam? Agora, só para vocês não ficarem tristes, tá? Vamos encerrar. O Chico precisou matar as formigas, e aí ele falou assim, bom, eu vou precisar matar, então eu tenho que conversar aqui com elas, né, para ver se elas desocupam a casa. E aí ele conversou com as formigas, e ele falou assim, gente, dá para vocês saírem e tal? É o seguinte, eu vou ter que passar veneno, porque não dá para a gente conviver aqui dentro. Lá fora tem, olha, uma floresta linda para você pegar folha, né? Então, eu vou, daqui 7 dias, passar veneno, tá bom? Quem sobrar aqui ficou, vai ter que morrer envenenado. E aí passou 6 dias, ele, ó, daqui 6 dias, né? O veneno. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou no último dia, tinha meia dúzia só de formiga, a maior parte tinha ido embora. Aí ele passou o veneno. Então, conversem com as formigas, procurem amar todas as criaturas e exercitar este dínamo dentro de cada um de vocês. Porque é isso que nos capacita a sermos cada vez mais de nós mesmos e brilhar a nossa luz. Que Jesus nos abençoe. Desce, né? Vamos lá. Vamos então movimentar o nosso dínamo agora com a prece. Querido Mestre Jesus, aqui reunidos, Senhor, após retomarmos as lições do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós te agradecemos, querido Mestre, pelo amparo de sempre e te rogamos que nos permita dar de nós mesmos também, para não sermos mais indiferentes. Que esparja de nossos corações as vibrações mais doces, celestes que já construímos, para alcançar o coração de todos os necessitados da terra. Onde houver sofrimento, Senhor, que o Senhor possa levar as nossas mais belas construções, levando esperança, alívio e paz. Que possamos, Senhor Jesus, se formos convidados
a aliviar a dor dos nossos irmãos, nos lembrarmos desta lição de hoje. E nos lembrarmos que o Senhor nos disse que é a Ti que estaremos fazendo, pois não bastam as palavras de Te amar, Te aceitar, Te seguir ou Te testemunhar. É necessário que Te amemos através das criaturas, que possamos lembrar deste momento, Senhor, que o Senhor nos intua, que nos traga oportunidades de servir, de não sermos indiferentes mais. Nós Te agradecemos, Senhor, porque neste momento tivemos a chance de servir pelos pensamentos, pelas vibrações que trazemos. E rogamos, Senhor, que regressando aos nossos lares, possamos também levar aos nossos entes queridos essas mesmas vibrações, iniciando o exercício de transformação de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.